Bom dia, oitavo ano. Mais uma semana se iniciando. Hoje, segunda-feira, 29 de março de 2021, nós estamos começando a nossa primeira aula sobre Revolução Industrial. Vamos falar um pouco sobre condições que favoreceram essa revolução. Também vamos falar nessa aula um pouco sobre as formas de produção daquele tempo, manufatura e artesanato. Eu sou o professor Eugênio, como vocês sabem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Atualmente, as relações de trabalho e as formas de produção passam por grandes mudanças. Parece até ironia não estar falando na nossa situação atual com o coronavírus, mas é de outras mudanças. Essas transformações estão ligadas ao desenvolvimento de tecnologias como a informática, a robótica, a inteligência artificial e a internet. Há quem diga que estamos vivendo na terceira revolução industrial. Ainda não é, mas poderia ser, já que a forma de trabalho mudou completamente com o período da pandemia. As pessoas não estão mais trabalhando presencial, estão trabalhando por meio de computadores, celulares e entre outros. Você sabe quando ocorreram as duas revoluções anteriores? Vocês que estão vendo esse vídeo, vocês sabem que transformações elas provocaram? Vocês sabem? Vamos descobrir agora, se vocês não sabem. O pioneirismo inglês. Na Inglaterra, durante o século XVIII, surgiu uma nova forma de produção de mercadorias, que utilizava máquinas e empregava trabalhadores assalariados. Esse processo, que teve enormes impactos sociais, econômicos e culturais, foi chamado de Revolução Industrial. Ou seja, antes da Revolução Industrial, eram somente pessoas, não existia o processo das máquinas e as pessoas elas não eram assalariadas. Elas não recebiam um salário fixo, um salário de igual para igual, era completamente diferente dos dias atuais. A partir do século XIX, as transformações da Revolução Industrial se espalharam por outros países. No entanto, elas não ocorreram ao mesmo tempo e com o mesmo ritmo em todos os lugares do mundo. Ou seja, mesmo que ela se espalhou por outros países, não foi do mesmo modo. Algumas foram mais lentas, outras já foram mais avançadas, outras quase que não conseguem, mas deu certo. Foi desse modo que aconteceu. Cenário propício. Uma série de condições favoreceu o início da Revolução Industrial na Inglaterra. Nós vamos conhecer agora algumas delas. A primeira foi a concentração de riquezas. Entre o século XVI e XVIII, os ingleses acumularam capital por meio da exploração das colônias britânicas e da expansão do comércio de produtos manufaturados por novos mercados na África, Ásia e América. Além disso, a burguesia inglesa teve grandes lucros com o tráfico de escravizados. Temos também a abundância de mão de obra. A população das cidades cresceu devido à migração de camponeses para as áreas urbanas, ou seja, a cidade crescia nessa época por conta que as pessoas migravam para as grandes cidades em busca de vidas melhores. As terras de uso comum, onde os camponeses produziam seu sustento, foram cercados e transformados em propriedades privadas, voltadas para a produção de lã e outras mercadorias. Esse processo, chamado de cercamento, começou no século XV e aos poucos se intensificou. Temos aí ao lado uma imagem representando o setor de duplicação. É uma gravura de 1851 que representa a fábrica na cidade de Manchester. Disponibilidade de recursos naturais. Existiam ricas jazidas de ferro e de carvão mineral na Inglaterra. Esses recursos foram necessários para a construção e manutenção de máquinas industriais. E, por fim, a estabilidade política. A partir da Revolução Gloriosa, em 1689, o desenvolvimento econômico passou a ser um dos principais objetivos do governo inglês.
As formas de produção no período da Revolução Industrial. A Revolução Industrial é marcada pelo desenvolvimento das máquinas em substituição ao trabalho manual. Como eu já falei para vocês, foi a substituição do trabalho humano pelas máquinas. As maquinofaturas, antes dela, as principais formas de produção de mercadorias eram o artesanato e a manufatura. Vejamos alguns aspectos de cada um desses sistemas. O artesanato. No artesanato, os objetos são produzidos à mão, como vocês também já devem saber, com o auxílio de ferramentas. O artesão costumava trabalhar em uma oficina onde podia controlar as diversas fases da produção, administrando o seu próprio tempo. Segundo o economista Adam Smith, por exemplo, um artesão que fazia alfinetes em uma oficina executava diversas tarefas, como endireitar o arame, cortá-lo, afiar uma das pontas, colocar a cabeça do alfinete na outra ponta e dar o polimento final. Além disso, muitos artesãos eram donos de matéria-prima, da oficina e das ferramentas. Entre os artesãos destacavam-se os tecelões, os ourives, os carpinteiros, sapateiros, ferreiros e entre outros. A manufatura. Com a expansão marítima, houve a conquista de novos mercados na África, Ásia e América. Para atender a esses mercados e aumentar a produção, comerciantes europeus reuniram vários artesãos em grandes oficinas chamadas manufaturas. Nessas oficinas foi implantado um modelo de divisão do trabalho e de produção em série. Cada artesão executava uma tarefa específica sob a supervisão de um chefe. Ao realizarem sempre a mesma tarefa, os trabalhadores se tornaram mais ágeis, o que aumentou a produção, porém a maioria deles deixou de conhecer o conjunto do processo seletivo. Maquinofatura. Essa forma de produção aprofundou a divisão do trabalho e a produção em série. Na maquinofatura, predomina o uso de máquinas industriais em fábricas, onde trabalham empregados assalariados. O sistema também tornou nítida a distância entre dois grupos sociais. São eles a burguesia, que são os patrões, eles eram os donos das matérias-primas, das máquinas e das fábricas, ou seja, eram os donos de tudo. Tinha também o proletariado, que são os operários. Eles vendiam sua força de trabalho em troca de um salário, ou seja, burguesia eram os patrões, proletariado eram os funcionários. A intenção de novas máquinas industriais foi patrocinada pela burguesia e por alguns governos, e aceleraram ainda mais o ritmo de produção. Apesar dessas mudanças nas formas de produção, o artesanato continua a existir, e é o caso do artesanato de objetos de decoração, alguns tipos de roupas e de móveis. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.